Uma garçonete salvou a vida de uma desconhecida, em um restaurante de luxo, sem esperar nada em troco. Um milionário russo testemunhou tudo e ficou completamente impactado com a atitude dela. 3 dias depois, ele ofereceu um emprego que mudaria a vida dela para sempre. Mas o que ele realmente queria não era uma funcionária. Era algo que o dinheiro dele nunca conseguiu comprar. Me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E se inscreve no canal e deixa seu like para não perder o final dessa história incrível. A chuva batia contra as vidraças do Le Papillon enquanto Vanessa poliu a mesma taça pela 3ª vez. Aos 28 anos, 5 anos como garçonete, ela carregava mais que bandejas. Carregava uma família desmoronando em Fortaleza, sonhos abandonados, a dor de ser invisível. Foi quando Dmitry Volkov entrou. O bilionário russo da tecnologia dominava espaços com sua presença. Olhos cinzentos penetrantes, ombros largos, uma aura de poder absoluto. Vodka, pura. E silêncio, ordenou sem olhar para ela. Vanessa serviu irritada, mas profissional. Estava prestes a se afastar quando ele disse: "Você é diferente dos outros." Antes que pudesse responder, um grito veio do banheiro. Vanessa correu e encontrou Isabela Carvalho, influencer famosa, inconsciente no chão. Sem hesitar, usou tudo que aprendera cuidando do irmão com paralisia cerebral. Posição de recuperação, emergência, respiração boca a boca, quando o peito da garota parou. "Vamos, não hoje." Sussurrava entre compressões. Isabela tossiu voltando à vida. Quando saiu encharcada e tremendo, Dmitry a observava. Seu olhar havia mudado completamente. Não era mais frio, mas profundamente tocado. "Você salvou a vida dela. Fiz o que qualquer um faria." "Não, você agiu sem esperar reconhecimento. Por quê?" "Porque sei o que é assistir alguém sofrer sem poder ajudar. Desta vez eu podia." Algo quebrou no rosto dele. Pela primeira vez, ela viu o humano por trás do bilionário. Naquele corredor, 2 mundos impossíveis colidiram. E Vanessa mal sabia que essa escolha mudaria tudo. Marcel a demitiu na manhã seguinte. "Você abandonou seu posto, deixou o cliente mais importante da noite sozinho e causou um escândalo." Ele nem teve a decência de parecer constrangido enquanto empurrava um envelope magro com seu pagamento final. "Pegue suas coisas e vá." Vanessa estava cansada demais para brigar. 5 anos de lealdade, apagados em 5 minutos. Ela pegou o envelope, limpou seu pequeno armário no vestiário e saiu pela porta dos fundos sem olhar para trás. A ironia era amarga. Ela havia salvado uma vida e perdido seu sustento. Sentada no ônibus lotado que a levava para seu apartamento minúsculo em Itaquera, Vanessa verificou suas economias no aplicativo do banco. R$3.200. Com sorte, isso pagaria 2 meses de aluguel e as despesas do irmão em Fortaleza. Depois disso, ela preferia não pensar. Seu celular vibrou. Número desconhecido. "Alô? Vanessa? Oliveira?" A voz era masculina, formal, com sotaque que ela não conseguiu identificar. "Meu nome é Anton Sokolov. Sou assistente pessoal do Sr. Dmitry Volkov. Ele gostaria de conversar com a senhorita hoje à tarde, se possível." O coração de Vanessa acelerou. Conversar sobre o quê? "Prefiro que o Sr. Volkov explique pessoalmente. Um carro a buscará em seu endereço às 3 da tarde. O senhor espera que a senhorita esteja disponível." Não era um pedido. Era uma convocação. Sim, estarei." Anton desligou sem se despedir. Vanessa olhou para seu reflexo na janela embaçada do ônibus. Olhos cansados, cabelo despenteado, uniforme amassado do restaurante. O que um bilionário russo poderia querer com ela? Talvez processar o restaurante pela demissão injusta? Talvez oferecer uma compensação pelo incidente? Às 3 em ponto, um Mercedes-Benz preto parou em frente ao seu prédio. O motorista, um homem de meia-idade com postura militar, abriu a porta traseira sem dizer uma palavra. Vanessa entrou, sentindo-se ridiculamente fora de lugar no interior de couro bege impecável. Eles dirigiram por 40 minutos até chegarem aos jardins, parando em frente a um edifício comercial espelhado de 20 andares. O motorista a guiou até um elevador privativo que exigia impressão digital para funcionar. "Cobertura?" ele disse, pressionando o botão.
As portas se abriram direto em um escritório que mais parecia obra de arte moderna. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Móveis minimalistas em tons de cinza e branco. E no centro de tudo, atrás de uma mesa de vidro impossível, estava Dmitri. Ele se levantou quando a viu, e Vanessa notou que ele usava jeans e uma camisa branca com as mangas dobradas, muito menos formal que na noite anterior, mas ainda irradiando poder absoluto. Vanessa, obrigado por vir. Ele gesticulou para uma cadeira em frente à mesa. Sente-se. Ela obedeceu, sentindo suas mãos suarem. Senhor Volkov, se isso é sobre o que aconteceu ontem... Dmitri, ele interrompeu. E não é sobre ontem. Ou melhor, mas não da forma que você imagina. Ele abriu uma pasta e deslizou uma folha de papel na direção dela. Vanessa pegou com mãos trêmulas e começou a ler. Contrato de emprego. Salário mensal. R$20.000. Cargo. Assistente de Relações Especiais. Ela leu 3 vezes antes de ter certeza que não estava alucinando. Isso é algum tipo de piada? Eu não faço piadas. Dmitri se recostou em sua cadeira, os olhos cinzentos fixos nela. Você tem habilidades que preciso. Fala 5 idiomas fluentemente. Português, inglês, espanhol, francês e italiano. Estudou administração por 2 anos antes de abandonar. Tem capacidade de tomar decisões sob pressão. E mais importante, tem algo que dinheiro não pode comprar. Caráter genuíno. Como você sabe tudo isso sobre mim? Um quase sorriso tocou os lábios dele. Tenho recursos. Usei-os. Vanessa deveria estar assustada pela invasão de privacidade. Em vez disso, sentiu algo diferente. Uma mistura estranha de vulnerabilidade e ser verdadeiramente vista pela primeira vez em anos. E o que exatamente seria esse trabalho de assistente de relações especiais? Acompanhar-me em eventos sociais e de negócios. Ajudar com comunicação intercultural. Ser meus olhos e ouvidos em situações onde minha presença direta seria contraproducente. Ele fez uma pausa. E principalmente, lembrar-me de que existem pessoas como você no mundo. Pessoas como eu? Pessoas que salvam vidas de estranhos sem esperar nada em troca. O silêncio que seguiu foi pesado, carregado de coisas não ditas. Vanessa olhou novamente para o contrato, sua mente girando. R$20.000 por mês. Ela poderia finalmente trazer sua mãe e irmão para São Paulo. Poderia terminar sua faculdade. Poderia respirar. Mas nada na vida era de graça. O que você realmente quer de mim, Dmitri? Ele se levantou e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos, observando a cidade lá embaixo. Honestidade, ele disse finalmente. Em meu mundo todos mentem, todos querem algo. Você é a primeira pessoa em anos que me olhou sem calcular quanto eu valho. Ele se virou para encará-la. Isso não tem preço. Vanessa sentiu seu coração apertar. Havia algo na voz dele, uma solidão profunda velada por camadas de poder e controle. E se eu aceitar e decepcionar você? Então, ao menos, terei vivido a experiência de confiar em alguém novamente. A vulnerabilidade crua naquelas palavras quebrou qualquer resistência que Vanessa tinha. Ela pegou a caneta que ele ofereceu e assinou o contrato, sentindo que estava assinando muito mais que um papel. Estava assinando um pacto com um destino que ainda não compreendia. Excelente! Dmitri voltou para sua mesa e o momento de vulnerabilidade desapareceu como se nunca tivesse existado. Você começa amanhã. Anton a levará as compras para roupas apropriadas. Temos um jantar de negócios às 8 da noite com investidores japoneses. Amanhã? Mas... Sam, R$20.000 por mês, Vanessa. Espero dedicação total. Ela engoliu em seco e assentiu. Quando se levantou para sair, a voz dele a parou na porta. E Vanessa, sobre ontem, a garota que você salvou, Isabela Carvalho. Ela quer conhecê-la pessoalmente para agradecer. Organizei um almoço para depois de amanhã. Espero que você vá. Vanessa olhou para trás confusa. Por que você se importa com isso? O olhar que ele lhe deu foi impossível de decifrar. Porque pessoas que fazem a coisa certa merecem ser reconhecidas. Nem sempre o mundo é justo, mas eu posso fazer minha parte para mudar isso. Quando Vanessa saiu do prédio e entrou novamente no Mercedes, sua cabeça girava. Em 24 horas,
Ela havia perdido um emprego e ganhado outro que pagava 7 vezes mais. Havia salvado uma vida e chamado a atenção de um homem que poderia mudar seu destino. Mas enquanto o carro deslizava pelas ruas de São Paulo, uma única pergunta martelava em sua mente. Por que Dmitry Volkov, um homem que tinha o mundo aos seus pés, estava tão desesperado por algo que ela nem sabia que possuía? O almoço com Isabela Carvalho foi surreal. O restaurante era um dos mais exclusivos de São Paulo, o tipo de lugar onde não havia preços no cardápio porque, se você precisava perguntar, não deveria estar lá. Vanessa chegou 15 minutos adiantada, vestindo um dos vestidos que Anton havia comprado para ela no dia anterior. Um modelo azul marinho simples, mas elegante, que custava mais que 3 meses de seu antigo salário. Isabela já estava esperando, e quando viu Vanessa, seus olhos se encheram de lágrimas. Você salvou minha vida. Foram as primeiras palavras que saíram de sua boca quando se abraçaram. Os médicos disseram que se você não tivesse agido quando agiu, eu não estaria aqui. Vanessa se sentou, desconfortável com a gratidão efusiva. Você teria feito o mesmo por mim. Não teria. Isabela riu, mas era um riso sem humor. Sabe quantas pessoas passaram pelo corredor antes de você chegar? 4. Todas ouviram o barulho da minha queda, nenhuma entrou para verificar. Ela limpou uma lágrima. Você nem me conhecia e arriscou tudo. Não foi tanto assim. Você perdeu seu emprego, Isabela interrompeu. Dmitry me contou. Vanessa sentiu um aperto no peito ao ouvir o nome dele. Ele fala muito sobre isso? Um sorriso misterioso cruzou o rosto de Isabela. Dmitry Volkov não fala muito sobre nada, mas quando fala sobre você, ela se inclinou para frente conspiratória. Eu nunca ouvi falar assim de ninguém. Nós mal nos conhecemos. Exatamente. Isabela pegou um gole de sua água com gás. Por isso é tão interessante. Elas conversaram por 2 horas. Isabela contou sobre a pressão de manter uma imagem perfeita para milhões de seguidores, sobre como a bebida havia se tornado um escape, sobre a noite que quase a matou. Vanessa, por sua vez, compartilhou pedaços de sua história, sua mãe lutando sozinha em Fortaleza, o irmão que precisava de cuidados constantes, os sonhos abandonados. Quando se despediram, Isabela segurou as mãos de Vanessa com força. Se precisar de qualquer coisa, me ligue. Você me deu uma segunda chance de viver. Quero usar essa chance para ser alguém melhor. Vanessa voltou para seu apartamento em Itaquera, sentindo-se estranhamente leve. Pela primeira vez em anos, tinha uma amiga rica e famosa, mas ainda assim, uma amiga. Sua primeira semana trabalhando para Dmitry passou em um turbilhão. Ela o acompanhou a jantares com CEOs de empresas multinacionais, onde sua fluência em múltiplos idiomas impressionava executivos japoneses, alemães e franceses. Participou de reuniões de estratégia, onde Dmitry discutia aquisições de empresas em valores que faziam sua cabeça girar. Aprendeu a decifrar sinais sutis. Quando ele tocava sua caneta de prata, estava impaciente. Quando seu maxilar se contraía, alguém havia cruzado uma linha. Mas o mais surpreendente eram os momentos entre os compromissos. Como quando voltavam de carro após uma reunião tensa e Dmitry de repente perguntava: Você já comeu pierogi? Nunca. Minha mãe fazia os melhores de Moscou. Havia uma tristeza antiga em sua voz. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. Ou quando ela o encontrou no escritório às 3 da manhã, ainda trabalhando, e ele confessou: Eu não durmo muito. Quando durmo, sonho com coisas que prefiro esquecer. Vanessa aprendia a ler Dmitry Volkov de formas que nenhum relatório de negócios poderia ensinar. Ele era um homem construído sobre cicatrizes emocionais que ele escondia atrás de poder e controle. No final da segunda semana, tudo mudou. Vanessa estava revisando contratos no pequeno escritório que Dmitry havia designado para ela quando Anton entrou, o rosto pálido. Preciso que você venha comigo. Agora. Algo no tom dele fez o sangue de Vanessa gelar. O que aconteceu? É sobre sua mãe. O mundo inclinou. O quê? Anton hesitou. Algo raro para o sempre eficiente assistente. Dmitry pediu que eu investigasse sua situação familiar, para entender melhor suas necessidades, e descobrimos algo.
Vanessa se levantou, as pernas tremendo. Descobriu o quê, Anton? Fala logo. Sua mãe não está em Fortaleza. Não há 3 semanas. O que você está dizendo? Eu falei com ela semana passada? Não, você não falou. A voz de Dmitri cortou o ar como uma lâmina. Ele estava parado na porta, e a expressão em seu rosto era algo que Vanessa nunca tinha visto antes. Fúria contida e algo que parecia preocupação genuína. Dmitri, o que está acontecendo? A voz de Vanessa saiu em um sussurro desesperado. Ele entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Sente-se. Eu não quero sentar. Quero saber onde está minha mãe. Sente-se, Vanessa. Não foi uma ordem. Foi um pedido, carregado de compaixão, que fez as pernas dela finalmente cederem. Dmitri se ajoelhou na frente dela, um bilionário ajoelhado, e segurou suas mãos. O número que você ligou nas últimas semanas não era da sua mãe. Era de um celular de alguém que estava fingindo ser ela. Nós rastreamos. É uma operação de tráfico. O mundo parou. Tráfico, Vanessa repetiu, a palavra não fazendo sentido. Minha mãe foi traficada? Nós não sabemos ainda, mas parece que ela foi aliciada 3 semanas atrás. Prometeram um emprego melhor em São Paulo, levaram documentos, pagaram adiantamento. Dmitri apertou suas mãos. Seu irmão está em um abrigo estatal em Fortaleza, sozinho. Vanessa não conseguia respirar, não conseguia pensar. Tudo o que conseguia fazer era olhar para os olhos cinzentos de Dmitri e ver algo que a assustava mais que a notícia. Piedade absoluta. Meu irmão tem paralisia cerebral. Ele precisa de cuidados constantes. Ele precisa de mim. Ela tentou se levantar, mas Dmitri a segurou. Eu sei. E vamos trazê-lo para cá. Hoje. E minha mãe? Onde ela está? Dmitri, me diz onde está minha mãe. O rosto dele se endureceu. Estou trabalhando nisso. Tenho contatos. Pessoas que devem favores. Vou encontrá-la, Vanessa. Eu prometo. Por quê? As lágrimas finalmente começaram a cair. Por que você está fazendo isso por mim? A pergunta pairou no ar entre eles, pesada como chumbo. Dmitri se levantou lentamente, suas mãos ainda segurando as dela. Porque quando te vi salvando aquela garota, vi algo que perdi há muito tempo. Humanidade. Bondade sem expectativa de retorno. Ele tocou gentilmente o rosto dela, limpando uma lágrima. E porque eu me importo com você, Vanessa, mais do que deveria. Antes que ela pudesse processar aquelas palavras, ele já estava se afastando, de volta ao modo de comando. Anton, prepare o jato. Vamos para Fortaleza buscar o irmão dela. E ligue para Petrov em Moscou. Quero todos os nossos contatos no Brasil mobilizados. Agora. Nas próximas horas, Vanessa foi arrastada em um turbilhão de ação. O jato particular de Dmitri os levou a Fortaleza em menos de 3 horas. Eles resgataram Miguel, seu irmão de 14 anos, confuso e assustado, do abrigo. Durante todo o voo de volta, Vanessa o segurou sussurrando promessas que não sabia se poderia cumprir. Dmitri os observava do outro lado do avião, seu laptop aberto, mas ignorado. Seus olhos estavam fixos em Vanessa e Miguel, e havia algo em sua expressão que ela não conseguia decifrar. Quando pousaram em São Paulo, um apartamento já estava preparado, totalmente acessível para a cadeira de rodas, com enfermeiros particulares de plantão, tudo o que Miguel pudesse precisar. Isso deve custar uma fortuna, Vanessa sussurrou enquanto olhava o apartamento luxuoso. Não me importo. Dmitri estava parado ao lado dela na varanda, olhando a cidade. Dinheiro é apenas uma ferramenta. E agora estou usando essa ferramenta para algo que realmente importa. Por que, Dmitri? Ela se virou para encará-lo. Por que você está fazendo tudo isso? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção contida. Porque quando eu tinha 12 anos, minha mãe morreu em um hospital em Moscou enquanto eu assistia impotente. Ela estava doente há meses, mas não tínhamos dinheiro para tratamento adequado. Eu jurei naquele dia que, quando tivesse poder, nunca deixaria alguém sofrer por falta de recursos. Ele olhou para ela. Você me lembrou dessa promessa. Vanessa sentiu algo se quebrar dentro dela. Todas as barreiras que havia construído ao longo dos anos. Todo o cinismo acumulado. E sem pensar, sem calcular, ela fez algo que nunca teria imaginado fazer. Abraçou Dmitri Volkov.
Por um segundo ele ficou rígido, surpreendido, mas então seus braços a envolveram e eles ficaram ali, dois mundos completamente diferentes, se encontrando em um abraço que dizia mais que 1000 palavras. Vamos encontrar sua mãe, ele murmurou contra seu cabelo. Eu prometo. E naquele momento, Vanessa percebeu algo aterrorizante. Ela estava se apaixonando por ele. Os próximos dias foram uma espiral de emoções contraditórias. Dmitry mobilizou uma operação que parecia a saída de um filme de espionagem. Investigadores particulares, contatos em agências federais, até mesmo hackers que rastreavam comunicações em redes escuras da internet. Vanessa se viu no centro de um mundo que ela nunca soube que existia. Um mundo onde dinheiro e conexões podiam mover montanhas. Mas cada dia sem notícias de sua mãe era uma tortura. Ela passava as manhãs cuidando de Miguel, que estava se adaptando lentamente ao novo apartamento. As tardes eram dedicadas ao trabalho com Dmitry. Embora ambos soubessem que ela estava apenas indo através dos movimentos, sua mente sempre em Fortaleza, sempre na mulher que a criou sozinha. As noites, porém, eram diferentes. Dmitry começou a aparecer no apartamento de Vanessa depois das 10, sempre com alguma desculpa. Precisamos revisar os documentos de amanhã. Trouxe comida russa para você experimentar. Queria ver como Miguel está se adaptando. Mas Vanessa sabia a verdade. Ele estava verificando se ela estava bem. E mais que isso, ele queria estar perto dela. Numa sexta à noite, depois de uma semana sem notícias, Vanessa desabou. Dmitry a encontrou na varanda do apartamento, chorando silenciosamente enquanto olhava a cidade iluminada. Ele não disse nada, apenas se sentou ao lado dela e esperou. E se nós não a encontrarmos? Vanessa finalmente sussurrou. E se ela estiver? Se ela já estiver? Não. Dmitry segurou seu rosto, forçando-a a olhar nos olhos dele. Não pense assim. Você é mais forte que isso. Eu não me sinto forte. Me sinto quebrada. Quebrada não significa destruída. Sua voz era suave, quase terna. Significa que você ainda tem peças que podem ser reconstruídas. E eu vou ajudá-la a reconstruir. Havia algo na forma como ele olhava para ela, não como um chefe para a funcionária, não como um benfeitor para a beneficiária. Como um homem olha para uma mulher que ele começou a valorizar mais que deveria. Dmitry, ela começou, mas não sabia como terminar. Ele estava tão perto agora que ela podia sentir o calor de sua respiração. Diga, eu não sei o que isso é. Entre nós. Um músculo se contraiu em sua mandíbula. Nem eu. Mas sei que quando acordo de manhã, você é meu primeiro pensamento. E quando fecho os olhos à noite, seu rosto é a última coisa que vejo. Ele tocou uma mecha de cabelo dela. E isso me assusta mais do que qualquer negócio de bilhões já me assustou. Por que assusta? Porque eu não posso controlar isso. E eu sempre controlo tudo. Vanessa sabia que deveria recuar. Deveria manter as fronteiras profissionais. Mas quando Dmitry se inclinou, quando seus lábios roçaram os dela em uma pergunta silenciosa, ela respondeu. O beijo foi tudo. Desesperado, necessário, inevitável. Anos de solidão de ambos os lados desabando em um momento de conexão pura. Quando finalmente se separaram, ambos estavam tremendo. Isso complica tudo, Vanessa sussurrou. Eu sei. Dmitry descansou sua testa contra a dela. Mas eu não me importo. O telefone dele tocou. Ele amaldiçoou em russo e atendeu ainda segurando a mão de Vanessa. Sim? Uma pausa. Seu rosto mudou. De frustração para intensidade absoluta. Onde? Outra pausa. Mobilize a equipe. Vamos agora. Ele desligou e olhou para Vanessa, e havia algo em seus olhos que fez o coração dela disparar. Nós a encontramos. O helicóptero cortou a noite como uma lâmina, voando sobre Fortaleza em direção a uma área industrial no subúrbio. Vanessa estava sentada ao lado de Dmitry, as mãos apertadas, com tanta força que suas juntas estavam brancas. Você não deveria estar aqui, Dmitry disse pela 10ª vez. É minha mãe. Vanessa não desviou o olhar da janela. Eu vou estar lá. Eles pousaram em um terreno baldio, onde 3 vans pretas já esperavam. Homens de terno escuro, seguranças particulares de Dmitry, conferiam equipamentos e comunicadores. Junto deles estava um homem de uniforme.
Capitão Moraes da Polícia Federal. Senhor Volkov. Moraes apertou a mão de Dmitri. Sua informação estava correta. Há 17 mulheres sendo mantidas no armazém. Preparamos a operação de resgate para ocorrer em 15 minutos. E Laura Oliveira, ela está lá? Moraes olhou para Vanessa com simpatia. Acreditamos que sim, senhorita, mas preciso avisá-la. Essas mulheres foram submetidas a trauma severo. Sua mãe pode não estar, ela pode precisar de tempo. Vanessa engoliu em seco. Eu entendo. A operação foi executada com precisão militar. Vanessa foi mantida nas vans com Dmitri enquanto os policiais e seguranças cercavam o armazém. Ela ouviu gritos, movimentação, mas tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Quando as portas do armazém finalmente se abriram, mulheres começaram a sair. Algumas correndo, outras cambaleando, todas em estado de choque. Paramédicos correram para ajudar. Mãe! Vanessa gritou, procurando desesperadamente entre os rostos. Mãe! E então, ela a viu. Laura Oliveira tinha 43 anos, mas parecia ter 60. Magra demais, cabelo cortado, irregularmente olhos vazios. Ela estava sendo apoiada por uma policial, suas pernas mal conseguindo sustentá-la. Mãe! Vanessa correu, Dmitri correndo atrás dela. Laura levantou os olhos confusa. Por um momento terrível, Vanessa pensou que ela não a reconheceria. Mas então algo quebrou no rosto de sua mãe, e lágrimas começaram a cair. Vanessa? Elas se abraçaram, e Vanessa sentiu sua mãe desabar em seus braços, soluçando de uma forma que partiu seu coração em 1000 pedaços. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Laura chorava. Eles disseram que iam machucá-lo se eu não cooperasse. Disseram que você e Miguel estariam seguros se eu... Shh! Está tudo bem agora. Você está segura. Estamos todos seguros. Dmitri observava a cena de uma distância respeitosa, mas Vanessa podia ver a emoção crua em seu rosto. Isso o estava afetando tanto quanto a ela. No hospital, enquanto médicos examinavam Laura, Vanessa se sentou no corredor com Dmitri ao seu lado. Obrigada, ela disse, sua voz quebrada. Sem você eu nunca teria encontrado ela. Você teria. Dmitri segurou sua mão. Talvez demorasse mais, mas você teria. Você é o tipo de pessoa que não desiste. Eu não sei como vou te pagar por tudo isso. Ele a puxou para mais perto, beijando sua testa. Não quero pagamento, quero você em minha vida, do jeito que for possível. Vanessa fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente. Dmitri Volkov, você é o homem mais complicado que já conheci. E você, Vanessa Oliveira, é a mulher mais incrível que já conheci. Mas mesmo naquele momento de alívio, Vanessa não podia evitar a sensação de que algo estava prestes a mudar. E ela estava certa. A recuperação de Laura foi lenta e dolorosa. Dmitri organizou os melhores terapeutas, médicos e psicólogos de São Paulo. Vanessa dividiu seu tempo entre cuidar da mãe, do irmão e trabalhar. Dmitri estava sempre presente, mas mantinha uma distância respeitosa na frente de Laura. Ambos concordaram silenciosamente que ela precisava de estabilidade antes de descobrir sobre o relacionamento deles, porque agora era um relacionamento, não oficial, não declarado para o mundo, mas real. Jantares tarde da noite em seu apartamento, conversas sussurradas enquanto Miguel dormia, beijos roubados em elevadores vazios. Dmitri se tornou o ar que Vanessa respirava, e ela sabia que ele sentia o mesmo. Mas 3 semanas depois do resgate, tudo desmoronou. Vanessa estava no escritório de Dmitri quando uma mulher entrou sem bater. Alta, loira, com roupas de grife e uma expressão gelada. Ela falou em russo rápido, apontando para Vanessa com desdém. Dmitri se levantou bruscamente, respondendo na mesma língua, sua voz um rugido contido. Dmitri? Vanessa se levantou. O que está acontecendo? A mulher riu, um som sem humor, e mudou para inglês com sotaque pesado. Você não contou para ela? Típico. Natália, saia. Agora. Quem é ela? Vanessa exigiu, um medo frio se instalando em seu estômago. Natália sorriu. Cruel. Eu sou Natália Volkova, esposa dele. O mundo inclinou. Ex-esposa, Dmitri corrigiu furioso. Somos divorciados há 2 anos.
Divorciados no papel, mas você sabe que nosso contrato ainda está ativo. Natália se virou para Vanessa. Nosso acordo de negócios familiar. Se ele se casar novamente antes de 5 anos, eu fico com 40% de suas empresas. É uma fortuna de aproximadamente... Ela fez uma pausa dramática. 4 bilhões de dólares. Vanessa se sentou, incapaz de processar. Dmitri, Vanessa, deixe-me explicar. Não há o que explicar. Natália pegou sua bolsa. Ele não pode estar com você. Não oficialmente. Não por mais 3 anos. Ela olhou para Dmitri. Aproveite sua diversão, querido. Mas lembre-se, você já destruiu uma família. Não destrua seu império também. Ela saiu, deixando silêncio destruidor em seu rastro. É verdade? Vanessa sussurrou. Dmitri passou a mão pelo cabelo, derrotado. O contrato é real. Mas, Vanessa, você não me contou. Porque não importa. Eu não me importo com o dinheiro. 4 bilhões de dólares, Dmitri. Vanessa se levantou, traída. Isso não é apenas dinheiro. É tudo que você construiu. E significa nada sem você. O grito dele ecoou no escritório. Vanessa nunca o tinha visto perder controle assim. 3 anos, ela disse, lágrimas escorrendo. Você me pediu para esperar 3 anos em segredo, enquanto o mundo acha que sou apenas sua funcionária. Nós podemos estar juntos, apenas não oficialmente. Não. Vanessa pegou sua bolsa. Eu não sou uma amante escondida, não sou um segredo. Vanessa, por favor, preciso pensar, sozinha. Ela saiu antes que ele pudesse vê-la desmoronar completamente. Nos dias seguintes, Dmitri tentou de tudo. Flores, presentes, ligações constantes. Mas Vanessa precisava de espaço para processar. Foi sua mãe, surpreendentemente, quem a fez ver clareza. Você o ama? Laura perguntou uma noite, as duas sentadas na cozinha do apartamento que Dmitri havia providenciado. Mãe, responde, você ama Dmitri Volkov? Vanessa enterrou o rosto nas mãos. Sim, tanto que dói. Então, qual é o problema? O problema é que ele está pedindo para eu ser um segredo, para eu aceitar migalhas. Migalhas? Laura interrompeu incrédula. Filha, aquele homem mobilizou uma operação internacional para me resgatar. Ele te deu um emprego, um futuro. Cuidou de Miguel como se fosse família. Ele não está te oferecendo migalhas, está te oferecendo tudo o que pode dar nas circunstâncias. Mas eu mereço mais. Você merece um homem que te ame apesar dos obstáculos, e ele te ama. Laura segurou suas mãos. 3 anos vão passar. A pergunta é, você quer passá-los com ele ou sozinha por orgulho? Vanessa olhou para sua mãe, a mulher que havia sobrevivido ao inferno e ainda encontrava força para amar, e percebeu que talvez o amor verdadeiro não fosse sobre títulos oficiais ou declarações públicas. Era sobre escolher a pessoa, dia após dia, apesar de tudo. Vanessa apareceu no escritório de Dmitri 3 dias depois, sem avisar. Ele estava ao telefone, discutindo em russo, mas quando a viu parada na porta, desligou imediatamente. Vanessa! Eles ficaram ali, olhando um para o outro através do espaço que parecia um abismo. Eu pensei sobre tudo, ela começou, sua voz firme apesar dos nervos. E você estava certo sobre uma coisa. Eu salvei Isabela sem esperar nada em troca. Fiz porque era a coisa certa. Ela deu um passo à frente. E estar com você é a coisa certa para mim, título oficial ou não. Dmitri cruzou o escritório em 3 passadas e a puxou para seus braços, beijando-a como se ela fosse oxigênio e ele estivesse se afogando. Eu amo você, ele sussurrou contra seus lábios. Não disse antes, porque tenho medo de palavras, de promessas, mas eu amo você, Vanessa, e vou provar todos os dias pelos próximos 3 anos e além. Eu também te amo. Ela sorriu através das lágrimas, mas temos que estabelecer regras. Eles passaram a tarde conversando, estabelecendo limites e expectativas. Seria difícil, manter um relacionamento em segredo sempre seria, mas decidiram que a verdade entre eles valia mais que a opinião do mundo. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Vanessa. Dmitri era atencioso de maneiras que ela nunca imaginou. Ele aprendeu português fluentemente apenas para conversar melhor com sua família. Levou Miguel para ver especialistas internacionais em tratamento de paralisia cerebral.
Passou horas conversando com Laura, ouvindo suas histórias, ajudando-a a processar o trauma. E com Vanessa ele era vulnerável de uma forma que chocava todos que o conheciam no mundo dos negócios. Você me faz querer ser melhor, ele confessou uma noite, deitados juntos depois que todos haviam dormido. Passei a vida construindo impérios, mas só agora entendo o que significa construir uma casa. Mas não era só felicidade. A imprensa começou a notar a assistente brasileira, que estava sempre ao lado de Dmitry. Fofocas surgiram. Natália deu entrevistas veladas, insinuando que Dmitry estava distraído com aventuras. Vanessa aprendeu a desenvolver uma pele mais grossa, mas doía, especialmente quando via Dmitry sendo fotografado em eventos de gala com outras mulheres do círculo social dele. Aparências que ele tinha que manter. Eu odeio isso, ele admitiu, depois de um evento particularmente doloroso, onde uma socialite rica flertou abertamente com ele, enquanto Vanessa ficava na margem como staff. Odeio fingir. Que você é menos que tudo para mim. 2 anos e meio, Vanessa lembrou beijando-o. Podemos fazer isso. Mas a tensão estava começando a cobrar seu preço, e então veio a notícia que mudaria tudo novamente. Vanessa descobriu em uma manhã de terça, sozinha no banheiro de seu apartamento, olhando para um teste de gravidez com 2 linhas claras. Grávida. Ela estava grávida de Dmitry Volkov. Por um momento, simplesmente ficou paralisada, incapaz de processar a magnitude da situação. Eles haviam sido cuidadosos, mas não perfeitos. E agora tudo estava prestes a explodir. Ela contou para ele naquela noite, no apartamento dele. Dmitry tinha acabado de chegar de uma viagem de negócios em Hong Kong, exausto, mas seus olhos se iluminaram quando a viu. Tenho algo para te contar, Vanessa disse, sua voz tremendo. Dmitry congelou, lendo algo em sua expressão. O que foi? Estou grávida. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Dmitry se sentou lentamente no sofá, processando. Quanto tempo? 6 semanas, acho. Ele olhou para ela e, pela primeira vez desde que se conheceram, Vanessa não conseguiu ler sua expressão. Dmitry, diz alguma coisa. Um filho. Sua voz era um sussurro espantado. Vamos ter um filho. Sim. E eu sei que isso complica tudo com o contrato, e Natalia e... Ele se levantou e a puxou para seus braços com tanta força que roubou seu fôlego. Eu não me importo. Não me importo com o contrato, com o dinheiro, com nada disso. Dmitry, vou terminar o contrato. Vou dar a Natalia os 4 bilhões. Vou reconstruir do zero se necessário. Ele segurou o rosto dela. Mas não vou deixar meu filho crescer como um segredo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Vanessa. Isso é loucura. 4 bilhões. É apenas dinheiro. Ele estava quase gritando agora. Você acha que me importo com dinheiro quando tenho você? Quando vamos ter uma família? Mas a realidade era mais complicada que suas emoções. Nos dias seguintes, os advogados de Dmitry analisaram o contrato de todos os ângulos. A conclusão foi devastadora. Se ele quebrasse o acordo antes do prazo, não perderia apenas os 4 bilhões. Perderia controle de suas empresas principais. Natalia e sua família ganhariam poder de voto majoritário. Ela vai destruir tudo o que construí, Dmitry disse, olhando os documentos legais espalhados em sua mesa. Não por lucro, por vingança. Então esperamos, Vanessa decidiu, mais forte do que se sentia. 2 anos e meio. Nosso filho saberá quem é o pai. Só o resto do mundo que não vai saber ainda. Vanessa, você não merece isso. Nós não merecemos muita coisa que nos aconteceu, mas estamos aqui. Ela colocou a mão dele sobre sua barriga ainda plana. E vamos fazer funcionar. Mas manter uma gravidez em segredo de um bilionário sob constante vigilância da mídia era quase impossível. Isabela foi a primeira a descobrir em um almoço 3 meses depois. Você está grávida! Ela gritou, fazendo todo o restaurante olhar. Shh! Vanessa olhou ao redor desesperada. Desculpa. Isabela se inclinou, sussurrando furiosamente. Mas, oh meu Deus! De quem? Não me diga. É do Dmitry? O silêncio confirmou tudo. Vanessa Oliveira, você está tendo um caso com Dmitry Volkov e está grávida dele? Isso é complicado, eu sei. Isabela estudou o rosto dela. Você o ama? Com cada parte do meu ser.
E ele te ama? Ele diz que sim. Então qual é o problema? Vanessa contou tudo. O contrato, Natália, os bilhões em jogo. Ouviu em silêncio Isabela. crescente. Então você vai ter o bebê de um bilionário em segredo por mais 2 anos, só para ele não perder dinheiro? Quando colocado assim, soava absurdo. Eu sei como parece. Parece que você está sendo incrível e ele tem sorte de ter você. Isabela segurou suas mãos. E vou te ajudar. Qualquer coisa que precisar. E ela ajudou. Quando Vanessa começou a mostrar, Isabela usou sua influência para manter fotógrafos longe. Quando a mídia começou a fazer perguntas, ela criou distrações. Ela se tornou a melhor amiga que Vanessa poderia pedir. Mas aos 6 meses, quando a barriga de Vanessa ficou impossível de esconder, Dmitry tomou uma decisão. Você vai para minha casa no interior, minha casa particular, onde ninguém pode te encontrar. Vai ficar lá até o bebê nascer. Dmitry, eu não posso simplesmente desaparecer. Pode e vai. Sua mãe e Miguel podem ir junto. Isabela pode visitar, mas você estará segura e escondida. Era prisão dourada, mas Vanessa aceitou porque sabia que ele estava certo. E assim, 3 meses antes do nascimento do filho de Dmitry Volkov, Vanessa Oliveira desapareceu da vida pública. Mas nem mesmo a melhor segurança do mundo poderia prepará-los para o que estava por vir. A casa de campo de Dmitry era mais que uma casa. Era um complexo. Localizada a 3 horas de São Paulo, cercada por 15 hectares de floresta privada, tinha segurança militar e privacidade absoluta. Vanessa passou os últimos 3 meses de gravidez lá, acompanhada por sua mãe Miguel e uma equipe médica completa. Dmitry vinha sempre que podia, às vezes apenas por algumas horas roubadas entre reuniões. Como está meu filho? Ele perguntava, colocando as mãos na barriga dela, maravilhado a cada movimento. Agitado. Como o pai. Uma noite, a 3 semanas da data prevista, Dmitry chegou visivelmente perturbado. O que aconteceu? Ele demorou para responder. Natália sabe. O sangue de Vanessa congelou. Como? Não sei. Mas ela sabe sobre o bebê e está usando isso como alavanca. Ele se sentou pesadamente. Está ameaçando ir à imprensa, causar escândalo, destruir sua reputação. Deixa ela ir. Vanessa estava surpreendentemente calma. Não me importo com o que as pessoas pensam, mas eu me importo com você sendo atacada. Dmitry, ela segurou o rosto dele. Nada que ela diga vai mudar o fato de que eu amo você, de que estamos tendo um filho. O resto é barulho. Ele a beijou com uma intensidade desesperada. Você é a pessoa mais forte que conheço. Aprendi com minha mãe e com você. O bebê nasceu em uma madrugada de domingo durante uma tempestade violenta. As contrações começaram às 2 da manhã. Às 6, Vanessa estava na sala de parto preparada em um dos quartos da casa, com uma equipe médica completa, e Dmitry segurando sua mão pálido como papel. Você não precisa ficar, ela disse entre contrações. Experimente me tirar daqui. Às 10h47 da manhã, depois de 9 horas de trabalho de parto, um choro ecoou pela sala. É um menino, a médica anunciou, colocando o bebê nos braços de Vanessa. Dmitry olhou para o filho, pequeno, vermelho, perfeito, e lágrimas escorreram livremente pelo rosto dele. Vanessa nunca o tinha visto chorar. Ele é perfeito, Dmitry sussurrou, tocando gentilmente a mão minúscula do bebê. É nosso. É real. Mikhail, Vanessa disse. Vamos chamá-lo de Mikhail, como sua mãe. A emoção no rosto de Dmitry era impossível de descrever. Ele beijou Vanessa com reverência. Obrigado. Por ele. Por tudo. Mas a bolha de felicidade durou apenas 3 dias. Natália vazou a notícia para a imprensa mais sensacionalista. Bilionário russo tem filho secreto com assistente brasileira. A tempestade de mídia foi instantânea e brutal. Fotógrafos cercaram a propriedade. Helicópteros de notícias sobrevoavam tentando conseguir imagens. A história estava em toda parte. Alguns pintando Vanessa como caçadora de fortunas, outros como vítima, todos especulando sobre o contrato com Natália. Dmitry estava furioso. Vou processar cada veículo que publicar mentiras sobre você. Não vai adiantar. Vanessa estava sentada na cama, amamentando Mikhail, surpreendentemente serena.
Isso é guerra. Natália declarou guerra. Então vamos lutar. Não. Ela olhou para ele. Vamos vencer sendo melhores que ela. Vamos simplesmente viver nossas vidas e deixar que o tempo prove quem somos. Laura entrou no quarto, seu celular na mão. Isabela está dando entrevista ao vivo defendendo vocês. Você precisa ver. Eles ligaram a TV e viram Isabela Carvalho, a influencer de 5 milhões de seguidores em um programa de notícias. Vanessa Oliveira salvou minha vida sem me conhecer, sem esperar nada em troca. Isabela dizia, emocionada. Ela é a pessoa mais genuína que já conheci, e se Dmitry Volkov a escolheu, é porque ele reconhece o que todos deveríamos reconhecer. Bondade vale mais que ouro. A entrevista viralizou. Em horas, a narrativa começou a mudar. Pessoas que Vanessa nunca conheceu saíram em sua defesa. Funcionários antigos do restaurante contaram histórias de sua gentileza. Até Miguel, com a ajuda de Laura, postou um vídeo emocionado agradecendo a minha irmã que nunca desistiu de mim. A opinião pública começou a virar. E então, 3 semanas após o nascimento de Mikhail, chegou a ligação que mudaria tudo. Era de Natalia. Vamos conversar, ela disse a Dmitry. Sozinhos. Amanhã. Não confio nela, Vanessa disse quando Dmitry contou. Nem eu, mas preciso saber o que ela quer. A reunião aconteceu em um hotel neutro em São Paulo. Dmitry voltou 4 horas depois, seu rosto impossível de ler. Ela vai desistir do contrato. Vanessa quase deixou Mikhail cair. O quê? Natália vai anular o contrato. Sem condições. Sem pagamento extra. Por quê? Isso não faz sentido. Ela está doente. A voz de Dmitry estava pesada. Câncer. Estágio avançado. Os médicos dão 6 meses para ela. O ar saiu dos pulmões de Vanessa. Dmitry, ela disse que passou a vida inteira construindo fortificações de dinheiro e poder, achando que isso a protegeria. Mas quando recebeu o diagnóstico, percebeu que estava completamente sozinha. Ele olhou para Mikhail dormindo. Ela viu as fotos dele, de você, de nós, e disse que percebeu que passou a vida lutando pela coisa errada. Lágrimas escorreram pelo rosto de Vanessa. Ela vai morrer sozinha. Não necessariamente. Dmitry a puxou para perto. Eu vou ajudá-la. Vou conseguir os melhores médicos, os melhores tratamentos. Não porque ela merece, mas porque é a coisa certa a fazer. E foi assim que Vanessa soube, com certeza absoluta, que Dmitry Volkov era o homem que ela queria ao seu lado para sempre. Porque ele havia aprendido, assim como ela, que a verdadeira força não está em se vingar de seus inimigos. Está em transformá-los em humanos novamente. Os meses seguintes foram surreais. Dmitry cumpriu sua promessa. Mobilizou especialistas em oncologia do mundo inteiro para tratar Natália. Ela se mudou para uma ala médica privada em São Paulo, onde recebeu tratamentos experimentais que custavam fortunas. Surpreendentemente, foi Vanessa quem a visitou primeiro. Por que você está aqui? Natália perguntou, visivelmente confusa ao ver Vanessa parada na porta de seu quarto. Porque você está sozinha. E ninguém deveria enfrentar isso sozinho. Natália riu. Um som áspero, sem humor. Você é ou muito burra ou muito santa. Nenhum nem outro. Apenas humana. Foi o começo de uma amizade improvável. Vanessa começou a visitar Natália 3 vezes por semana, às vezes levando Mikhail. A primeira vez que Natália segurou o bebê, ela chorou. Eu poderia ter tido isso, ela sussurrou. Se eu não tivesse passado a vida sendo tão amarga. Nunca é tarde demais para mudar. Para mim é. Não enquanto você ainda estiver respirando. Natália sobreviveu aos 6 meses que os médicos previram. Depois, sobreviveu a mais 6. O câncer regrediu. Não desapareceu completamente, mas estabilizou. Os médicos chamaram de milagre. Vanessa chamou de propósito. Natália finalmente tinha algo para viver. Enquanto isso, a vida de Vanessa e Dmitry se normalizava de formas que ela nunca imaginou possíveis. Eles se casaram em uma cerimônia pequena e íntima, com apenas família próxima e amigos. Laura chorou o tempo todo. Miguel foi o pajem, empurrando sua cadeira de rodas pelo corredor com dignidade e alegria. Isabela foi madrinha, usando um vestido que ela mesma desenhou. E Natália, fraca mas determinada, estava lá, também,
Obrigada por me ensinar que vingança é fácil, ela disse para Vanessa durante a recepção. Perdão é que requer coragem real. Obrigada por nos liberar. Eu não libertei vocês. Natália sorriu. Um sorriso genuíno. Vocês me libertaram. Dmitri vendeu parte significativa de seu império. Não porque precisava, o contrato estava anulado, mas porque queria. Ele manteve controle de suas empresas principais, mas delegou mais, criou fundações, investiu em causas sociais. Eu passei 40 anos construindo dinheiro, ele explicou para Vanessa uma noite. Quero passar os próximos 40 construindo significado. Eles abriram a clínica que Vanessa sempre sonhou, um centro de reabilitação para crianças com deficiências, gratuito, de primeira linha. Miguel foi o primeiro paciente e o maior defensor. Isabela usou sua plataforma para promover a clínica, trazendo atenção e doações. Ela também começou seu próprio trabalho de advocacia contra tráfico humano, usando a história de Laura como inspiração. Você salvou minha vida naquele banheiro, Isabela disse para Vanessa durante o lançamento da clínica. Agora vou passar o resto da minha vida salvando outras. Mas nem tudo era perfeito. Dmitri tinha pesadelos, flashbacks de sua infância difícil em Moscou, memórias que ele havia enterrado sob camadas de sucesso. Vanessa o segurava durante esses momentos, sussurrando que ele estava seguro, que era amado. Vanessa lutava com a imposição do público, ser conhecida como a garçonete que conquistou o bilionário. Incomodava, como se sua própria força e escolhas não importassem. Deixa eles falarem, Dmitri a lembrava. Nós sabemos a verdade. E a verdade era linda. Mikhail cresceu em um lar cheio de amor. Avó dedicada, tio que o adorava, pais que o mundo dizia serem impossíveis juntos, mas que provavam diariamente que o amor não conhece fronteiras de classe ou cultura. Numa tarde de sábado, 2 anos após o casamento, Vanessa estava na varanda da casa de campo, agora lar permanente deles, observando Dmitri ensinar Mikhail a dar seus primeiros passos. Vem, meu filho, você consegue. Mikhail, com 2 anos, deu 3 passos cambaleantes antes de cair nos braços de Dmitri, rindo. Laura se sentou ao lado de Vanessa, também observando. Você fez boas escolhas, filha. Fiz escolhas difíceis, mas certas. É a mesma coisa. Naquela noite, depois que Mikhail dormiu, Dmitri encontrou Vanessa na biblioteca, lendo. No que está pensando? Em como há 5 anos eu estava carregando bandejas em um restaurante, achando que minha vida nunca mudaria. Ela fechou o livro. E como uma decisão de fazer a coisa certa, salvar uma vida, mudou tudo. Dmitri se ajoelhou na frente dela. Você não salvou apenas a vida de Isabela naquele dia. Você salvou a minha também. Dmitri, eu estava morto por dentro, rico, poderoso, mas vazio. Você me ensinou a sentir novamente, a importar-me novamente. Ele beijou suas mãos. Você me ensinou que ser vulnerável não é fraqueza, é a maior força. Vanessa o puxou para um beijo profundo. E você me ensinou que merece boas coisas, que vir de lugar difícil não determina onde você pode chegar. Eles fizeram amor naquela noite com a intimidade de 2 anos de casamento. Menos frenético que no início, mas mais profundo, mais conectado. E quando finalmente adormeceram entrelaçados, Vanessa soube que não importava o que o futuro trouxesse. Eles enfrentariam juntos. Nem tudo era conto de fadas. O 3º ano de casamento trouxe desafios que testaram Vanessa e Dmitri, de formas que eles não esperavam. A clínica de Vanessa cresceu exponencialmente, atendendo centenas de crianças. Mas com o crescimento vieram demandas. Ela estava trabalhando 12 horas por dia, chegando em casa exausta demais para conversar, quase sem ver Mikhail. Você precisa delegar, Dmitri dizia. Eu não posso. Essas crianças dependem de mim. E seu filho? Ele não depende de você? A briga foi feia. Disseram coisas que não queriam dizer. Dormiram em quartos separados pela primeira vez em 3 anos. Foi Laura quem interveio. Vocês 2 são idiotas, ela disse sem rodeios no café da manhã, enquanto Mikhail brincava com seus blocos. Dmitri, sua esposa está realizando o sonho da vida dela. Apoie-a em vez de sabotá-la com culpa. E Vanessa, sua mãe não morreu afogada em trabalho para você fazer o mesmo.
O silêncio foi pesado. Mãe, não, mãe, nada. Vocês lutaram tanto para estar juntos. Não vão jogar fora por causa de ego e exaustão. Ela estava certa, eles sabiam. Naquela noite fizeram as pazes. Dmitry contratou uma equipe administrativa para a clínica, tirando o peso operacional de Vanessa. Ela, por sua vez, prometeu estar em casa para o jantar com Mikhail pelo menos 4 noites por semana. Mas a paz durou pouco. Natalia teve uma recaída. O câncer voltou, agressivo. Dmitry ficou devastado de formas que Vanessa não esperava. Ele havia desenvolvido afeto genuíno por sua ex-esposa durante a doença dela. Ela está morrendo de verdade desta vez, ele disse uma noite depois de visitar Natalia no hospital. E eu não sei como processar isso. Você a amou uma vez. Eu amei a ideia dela. Nunca realmente a conheci como pessoa até que você me ensinou o que isso significa. Natalia morreu em uma tarde de quarta, com Dmitry e Vanessa ao seu lado. Suas últimas palavras foram para Vanessa. Cuida dele. E obrigada por me mostrar como se vive de verdade antes de morrer. O funeral foi pequeno. Natalia tinha especificado em seu testamento que queria simplicidade e deixou uma carta para Mikhail, para ser lida quando ele fizesse 18 anos. Dmitry ficou em luto silencioso por semanas. Vanessa o deixou processar, oferecendo presença sem pressão. Ela foi minha primeira esposa, mas você é meu verdadeiro amor, ele disse uma noite finalmente conversando. E de alguma forma torta, acho que ela sabia disso desde o começo. Foi durante esse período que Mikhail falou sua primeira frase completa. Papai. Triste? Dmitry o pegou no colo, lágrimas escorrendo. Sim, meu filho. Papai está triste, mas também grato. Por ter você, por ter sua mãe, por ter aprendido que amor verdadeiro vale mais que qualquer império. A verdadeira crise veio 3 meses depois. Descobriram que uma das principais empresas de Dmitry estava envolvida em um escândalo de corrupção. Não por iniciativa dele, mas por um CEO que ele havia confiado demais. A mídia atacou violentamente. Você sabia disso? Vanessa perguntou quando a notícia quebrou. Não, eu juro por Mikhail, eu não sabia. Ela acreditou nele, mas o mundo nem sempre acredita na verdade. As ações de suas empresas despencaram. Acionistas exigiram sua renúncia. Alguns amigos desapareceram da noite para o dia. Dmitry estava pronto para lutar, mas Vanessa teve uma ideia diferente. Admite o que aconteceu, assume responsabilidade como líder e reconstrói com transparência. Isso pode me destruir ou pode te salvar. Dmitry seguiu o conselho dela. Fez uma entrevista coletiva admitindo a falha de supervisão, explicando as mudanças que implementaria e, surpreendentemente, doando uma fortuna para instituições anticorrupção. A reação foi mista, mas honestidade eventualmente venceu. Lentamente, sua reputação começou a se reconstruir, não como o bilionário infalível, mas como um humano que errou e aprendeu. Você me salvou de novo, ele disse para Vanessa. Não, você se salvou escolhendo o caminho certo. Foi durante esse período que Vanessa descobriu que estava grávida novamente. Ela contou para Dmitry em uma manhã de domingo, enquanto tomavam café com Mikhail. Vamos ter outro filho. Dmitry deixou cair a xícara. Mikhail riu. E quando o choque passou, Dmitry a girou no ar, rindo como ela nunca tinha ouvido. Um filho no meio de um escândalo corporativo. Perfeitamente nós. E era. Perfeitamente, imperfeitamente, eles. A segunda gravidez de Vanessa foi diferente da primeira. Não havia segredos desta vez. Ela estava abertamente grávida, casada, estabelecida. Mas mesmo assim, trouxe ansiedades que ela não esperava. E se eu não conseguir amar os dois igualmente? Ela confessou para Laura uma noite. Meu amor, você salvou a vida de uma completa estranha, porque simplesmente viu alguém precisando de ajuda. Você tem amor suficiente para encher oceanos. A filha, sim, era uma menina, nasceu durante uma primavera linda. Eles a chamaram de Ana Laura, em homenagem à avó. Mikhail, com quase 4 anos, ficou fascinado pela irmãzinha. Ela é pequenina, mamãe, vou proteger ela. E ele protegeu do seu jeito infantil, sempre verificando se ela estava bem,
trazendo seus brinquedos favoritos quando ela chorava. Dmitri estava derretido. Minha pequena guerreira, ele a chamava, segurando Ana contra seu peito. Mas foi Miguel quem teve o maior impacto emocional. Sua terapia na clínica estava funcionando melhor do que qualquer um esperava. Ele conseguiu dar alguns passos com auxílio. Sua fala melhorou dramaticamente e, aos 16 anos, estava determinado a estudar fisioterapia. Quero ajudar outras crianças como eu, ele disse durante um jantar em família. Como você me ajudou, Van? Vanessa chorou. Dmitri segurou sua mão sob a mesa, também emocionado. Mas nem tudo estava resolvido. A mãe de Dmitri, que ele raramente mencionava, apareceu inesperadamente em São Paulo. Svetlana Volkova tinha 70 anos, cabelo grisalho preso em coque severo e olhos cinzentos idênticos aos do filho. Ela apareceu sem aviso, exigindo ver o filho que não via há 15 anos. Ela me abandonou quando eu mais precisei, Dmitri explicou para Vanessa antes do encontro. Quando comecei a construir meu império, ela disse que eu estava traindo nossas raízes humildes. Nunca me perdoou por ter sucesso. O encontro foi tenso. Svetlana observou a mansão, os carros, o estilo de vida com desaprovação clara. Mas quando viu Mikhail e Ana, algo mudou em seus olhos. Então estes são meus netos. Estes são meus filhos, Dmitri. Corrigiu frio. Dmitri. Vanessa tocou seu braço gentilmente. Para Svetlana, gostaria de ficar para o jantar? A idosa hesitou, depois assentiu. Durante o jantar, Svetlana contou histórias da infância de Dmitri, um menino brilhante, mas teimoso, que jurou sair da pobreza não importa o custo. Ela admitiu que havia sido dura demais, que seus próprios traumas de crescer na Rússia soviética a fizeram incapaz de celebrar o sucesso do filho. Eu tinha medo que você esquecesse de onde veio. Ela disse, lágrimas finalmente quebrando sua fachada dura. Mãe, eu nunca esqueci. Dmitri segurou a mão dela pela primeira vez em anos, mas não podia viver lá para sempre. Precisava construir algo melhor. E você construiu. Svetlana olhou ao redor da mesa. Laura contando histórias, Miguel rindo, Mikhail tentando alimentar Ana com purê de batata. Uma família. Isso é melhor que qualquer empresa. Foi o começo da reconciliação. Svetlana começou a visitar regularmente, desenvolvendo o relacionamento especial com Laura. Duas avós que haviam sobrevivido infernos diferentes, mas entendiam uma a outra perfeitamente. Mas a verdadeira transformação veio quando Dmitri finalmente enfrentou seus demônios do passado. Ele decidiu escrever um livro, não sobre negócios, mas sobre sua jornada emocional. From Empire to Home, do Império ao Lar, contava sua história brutalmente honesta. Pobreza na Rússia, perda da mãe. Ela estava viva, mas ele a havia perdido emocionalmente por anos. Construção de império vazio e, finalmente, aprender a amar através de Vanessa. Você tem certeza que quer expor tudo isso? Vanessa perguntou lendo o manuscrito. Preciso. Para Mikhail e Ana saberem de onde vim. Para outros homens entenderem que força não está em nunca quebrar, mas em se reconstruir. O livro virou best-seller internacional. Dmitri doou todos os lucros para fundações de saúde mental masculina e combate ao tráfico humano. Eu era um homem que tinha tudo e não sentia nada, ele disse em uma entrevista. Vanessa me ensinou que sentir, dor, amor, medo é viver. E viver é o único império que importa. A entrevista viralizou. Homens ao redor do mundo começaram a abrir-se sobre suas próprias lutas emocionais, citando Dmitri como inspiração. Vanessa assistiu tudo com orgulho que a inundava. Você está mudando vidas. Nós estamos mudando vidas, porque sem você eu ainda seria aquela estátua de pedra que você conheceu há anos. A clínica de Vanessa expandiu para 5 unidades em diferentes cidades. Isabela, agora casada com um ativista de direitos humanos, abriu sua própria fundação focada em sobreviventes de tráfico. Tudo começou com você salvando minha vida, Isabela disse durante o lançamento da fundação. Agora somos centenas, salvando centenas. É um efeito dominó de bondade. E era verdade. As vidas que Vanessa tocou, Isabela, Laura, Miguel, Natália, Dmitri, todas criaram ondas que se expandiam cada vez mais.
Mas o momento mais significativo veio em um domingo. Simples. A família toda estava reunida. Laura e Svetlana cozinhando juntas, um espetáculo multicultural hilarioso. Miguel ajudando Mikhail com o dever de casa, Ana dando seus primeiros passos, Dmitri e Vanessa apenas observando. Eu não precisava de você para sobreviver, Dmitri disse suavemente. Já tinha dinheiro, poder, tudo, mas precisava de você para viver de verdade. Vanessa descansou a cabeça em seu ombro. E eu não precisava de você para ser completa, mas você me mostrou que pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Estamos escrevendo uma história bem diferente do que nossos inícios prometiam. As melhores histórias sempre são. 6 anos depois daquele encontro em um restaurante chuvoso, tudo parecia estar finalmente se encaixando. Dmitri havia reconstruído sua reputação empresarial mais forte que antes, não baseada em poder bruto, mas em ética e inovação social. Sua empresa de tecnologia agora se especializava em inteligência artificial para acessibilidade, criando dispositivos que ajudavam pessoas como Miguel a viver com mais independência. Vanessa era reconhecida internacionalmente por seu trabalho com crianças com deficiências. Ela havia sido convidada para palestrar nas Nações Unidas, recebido prêmios humanitários, e ainda assim, seu maior orgulho era ver cada criança na clínica progredir. Mas a paz estava prestes a ser testada de forma devastadora. Foi em uma quinta-feira que o mundo deles tremeu. Vanessa estava em uma conferência em Nova York quando recebeu a ligação. Laura, a voz quebrando de pânico. Vanessa, é o Miguel. Ele caiu, bateu a cabeça. Está na UTI. O sangue dela congelou. Eu vou já. Mamãe, fica com ele. Eu vou já. Dmitri a encontrou no aeroporto, tendo cancelado todas as reuniões. Eles voaram de volta em silêncio absoluto, mãos entrelaçadas com força dolorosa. No hospital, encontraram Laura caminhando pelo corredor, Mikhail e Ana com os avós. O que aconteceu? Ele estava na terapia, tentando os novos exercícios que o fisioterapeuta ensinou. Perdeu o equilíbrio, caiu para trás. Laura estava tremendo. Bateu a cabeça na quina de uma mesa. Vanessa, tem sangramento no cérebro. O mundo inclinou. Dmitri a segurou quando suas pernas fraquejaram. Ele vai ficar bem. Vai ficar. Mas as horas seguintes foram um inferno de espera. Cirurgia de emergência. 5 horas na sala de operação. Médicos entrando e saindo com expressões cada vez mais preocupadas. Vanessa se sentou naquela sala de espera estéril, olhando para suas mãos. As mesmas mãos que haviam salvado Isabela anos atrás, mas que agora se sentiam completamente impotentes. Eu não posso perdê-lo, ela sussurrou. Dmitri, eu não posso perder meu irmão. Ele a puxou para seus braços, e ela percebeu que ele estava chorando também. Ele é forte, como você, ele vai lutar. Isabela chegou depois de largar tudo. Svetlana e Laura rezavam juntas, mãos entrelaçadas, apesar de idiomas diferentes. Mikhail, com 8 anos agora, segurava Ana e explicava com sabedoria além de sua idade. Tio Mig está lutando. Nós precisamos ser fortes para ele. Quando o cirurgião finalmente saiu, seu rosto estava cansado, mas não derrotado. Conseguimos controlar o sangramento. Ele está estável. O alívio foi tão intenso que Vanessa quase desmaiou. Mas o médico continuou. E aquele mas foi como uma faca. Mas o quê? Dmitri exigiu. Há inchaço cerebral significativo. Não saberemos a extensão dos danos neurológicos até ele acordar. Se ele acordar nas próximas 48 horas, as chances são boas. Se não, não precisou completar. As próximas 48 horas foram as mais longas da vida de Vanessa. Ela não saiu do lado de Miguel. Segurou sua mão, contou histórias da infância deles, implorou para ele acordar. Dmitri trazia comida que ela não comia, cobertores que ela não usava. Ele apenas estava ali, constante, sólido, presente. No segundo dia, quando os médicos começaram a falar sobre preparar para o pior, Vanessa sentiu algo quebrar dentro dela. Não, ela disse, sua voz ecoando no quarto estéril. Miguel, você não vai desistir. Eu não desisti de você quando nasceu, e médicos disseram que você nunca andaria.
Não desisti quando mamãe disse que não tinha dinheiro para terapias. Não vou desistir agora. Ela se inclinou sobre a cama dele, sussurrando: Você é meu herói, sabia? Você que sempre foi forte, não eu. Sempre lutou, sempre sorriu, sempre escolheu viver apesar de tudo. Então luta de novo, por favor, luta. E então, como se tivesse ouvido, os dedos de Miguel se moveram. Vanessa quase gritou: Miguel, Miguel, você está me ouvindo? Seus olhos se abriram lentamente, confusos, desorientados, mas abertos. Van? Sua voz era fraca como sussurro. Ela desabou em lágrimas. Sim, sou eu. Você está bem. Você vai ficar bem. Médicos correram para o quarto. Dmitri entrou, viu Miguel acordado e teve que se sentar, emoção demais. Mas quando as verificações médicas terminaram, o neurologista tinha notícias devastadoras. Miguel, você teve um acidente vascular cerebral traumático durante a queda. Conseguimos salvar sua vida, mas... Ele hesitou. A mobilidade que você havia ganho nos últimos anos, os passos que conseguia dar, o controle motor melhorado, muito disso foi afetado. Você vai precisar reaprender tudo. O silêncio foi ensurdecedor. Miguel olhou para suas pernas, tentou movê-las. Nada. Tentou de novo. Nada. Não, ele sussurrou. Eu trabalhei tão duro, anos de terapia, e vai trabalhar de novo. Vanessa disse firme, segurando sua mão. E eu vou estar ao seu lado cada passo do caminho. Mas ela viu algo morrer nos olhos de Miguel. Esperança, talvez. Sonhos. Nos dias seguintes, enquanto Miguel se recuperava fisicamente, ele morria emocionalmente. Recusava terapia, mal falava, só olhava pela janela com olhos vazios. Ele desistiu. Vanessa disse para Dmitri uma noite desesperada. Pela primeira vez na vida, meu irmão desistiu. Então não deixe ele desistir. E como eu faço isso? Como... Eu digo para ele que vale a pena lutar quando ele já lutou tanto e perdeu tudo de novo? Dmitri segurou o rosto dela. Você mostra. Você lembra ele de por que ele lutou antes. E Vanessa entendeu. Ela organizou uma reunião no quarto de Miguel. Trouxe cada criança da clínica que ele havia inspirado. Dezenas delas, algumas em cadeiras de rodas, algumas com andadores, todas com histórias de como Miguel, o menino forte, as inspirou a não desistir. Você nos ensinou que deficiência não é final. Uma garotinha de 6 anos disse, chorando. Se você desistir, o que nós vamos fazer? Miguel olhou para aqueles rostos jovens, cheios de esperança direcionada a ele, e algo quebrou no peito dele. Eu não quero que vocês desistam. Então você também não pode desistir, Vanessa disse suavemente. E ali, cercado por crianças que ele inspirou sem saber, Miguel Oliveira decidiu lutar mais uma vez. Não seria fácil, não seria rápido, mas seria, porque às vezes a maior força não está em nunca cair. Está em escolher levantar de novo, não importa quantas vezes você caiu antes. 2 anos se passaram desde o acidente de Miguel. Foram 2 anos de luta diária. Fisioterapia dolorosa, pequenos progressos que pareciam vitórias monumentais, recaídas que quebravam o coração, mas não o espírito. Miguel não recuperou toda a mobilidade que havia conquistado antes, mas recuperou algo mais importante, seu senso de propósito. Ele se tornou mentor na clínica de Vanessa, trabalhando com crianças recém-diagnosticadas, compartilhando sua história de perda e reconstrução. Eu caí, ele dizia para elas. Literalmente caí e perdi anos de progresso. Mas sabe o que aprendi? Progresso não é linha reta, é espiral. Às vezes voltamos, mas sempre em nível diferente. Sua sabedoria, nascida de dor transformada, tocava vidas de formas que nenhum terapeuta profissional conseguia. Vanessa o observava em uma sessão de grupo, seu coração transbordando de orgulho. Ele é incrível, ela sussurrou para Dmitri, que estava ao seu lado. Como a irmã. Dmitri respondeu beijando sua têmpora. A clínica agora tinha 10 unidades espalhadas pelo Brasil, atendendo milhares de crianças anualmente. Vanessa havia publicado 2 livros sobre reabilitação holística e era consultora internacional em inclusão. Dmitri havia transformado completamente sua empresa. A divisão de tecnologia assistiva era líder mundial, criando inovações que mudavam vidas diariamente. Mas seu maior orgulho não eram os lucros, eram
As cartas de famílias agradecendo por dispositivos que deram independência a seus filhos. Eu tinha bilhões antes de conhecer você, ele disse uma noite. Mas só agora entendo o que significa ser verdadeiramente rico. Mikhail, aos 10 anos, era um menino brilhante e compassivo. Passava fins de semana na clínica como voluntário, lendo para crianças pequenas, ajudando nas terapias. Quando eu crescer, vou ser médico, ele anunciou um dia, para ajudar pessoas como o tio Mig. Ana, aos 6 anos, era um furacão de energia e empatia. Ela havia herdado a determinação da mãe e a intensidade do pai. Não é justo que algumas crianças não podem andar, ela declarou após visitar a clínica pela primeira vez. 2 semanas depois, organizou uma venda de limonada na escola que arrecadou R$ 5.000 para a clínica. Vanessa e Dmitry não sabiam se riam ou choravam de orgulho. Laura e Svetlana haviam se tornado inseparáveis, 2 avós de mundos completamente diferentes, unidas por amor às mesmas. Crianças. Elas cozinhavam juntas, uma mistura caótica de culinária brasileira e russa que de alguma forma funcionava. É como nós, Svetlana brincava. Não deveria funcionar, mas funciona perfeitamente. Isabela havia se casado e tinha 2 filhos próprios. Sua fundação contra tráfico humano havia resgatado mais de 300 mulheres em 5 anos. Tudo porque você me salvou naquela noite, ela sempre dizia para Vanessa. Um ato de bondade criou ondas infinitas. Mas foi em um aniversário especial que tudo se conectou de forma mágica. Vanessa completava 35 anos e Dmitry organizou uma festa surpresa, não em um salão luxuoso, mas na primeira clínica, onde tudo começou. Quando Vanessa entrou, o lugar estava cheio, não apenas de família, mas de cada vida que ela havia tocado. Crianças da clínica, pais agradecidos, funcionários, pacientes de Miguel, mulheres que Isabela havia resgatado e empregado em suas empresas. Eu não entendo, Vanessa sussurrou, lágrimas já escorrendo. Dmitry a guiou para o centro da sala. Você sempre diz que salvei você, mas a verdade é o contrário. Ele gesticulou para a multidão. Todos aqui estão vivos, curados ou transformados de alguma forma, porque você escolheu fazer a coisa certa há 10 anos, porque salvou uma vida sem esperar nada em troca. Uma a uma, pessoas começaram a falar. Isabela, você me deu uma segunda chance de viver com propósito. Miguel, você nunca desistiu de mim, nem quando eu desisti de mim mesmo. Laura, você me encontrou quando eu estava perdida no pior pesadelo possível. Uma criança de 7 anos em cadeira de rodas. Você me ensinou que eu posso fazer qualquer coisa, só de forma diferente. Um executivo de 50 anos. Você ensinou meu chefe que humanidade é a maior força. E isso mudou nossa empresa inteira. História após história, vida após vida. Quando todos terminaram, Dmitry segurou as mãos de Vanessa. Há 10 anos, eu era um homem vazio, vivendo em um império vazio. Tinha conquistado o mundo, mas não sabia o que fazer com isso. Ele limpou uma lágrima do rosto dela. E então viu uma garçonete magra e cansada salvar a vida de uma estranha sem hesitar. Vi bondade pura em um mundo que eu achava que havia esquecido como ser bondoso. Ele se ajoelhou, um bilionário ajoelhado na frente de centenas de pessoas. Vanessa Oliveira Volkov, você me salvou. Salvou nossos filhos. Salvou cada pessoa nesta sala de formas que você nem imagina. E quero passar o resto da minha vida salvando você de volta, não porque você precisa, mas porque quero, porque amar você é a maior honra da minha vida. Ele tirou um pequeno envelope do bolso. Isto é a escritura da primeira clínica, no seu nome, completamente, para sempre. Vanessa desabou em lágrimas. Dmitry, você construiu isto. Você merece ter isto. Sem meu nome, sem minha interferência. Seu sonho, sua realização, seu legado. A multidão explodiu em aplausos. Mikhail e Ana correram para abraçar os pais. Laura e Svetlana choravam juntas. Miguel sorria, esse sorriso que sobreviveu a tudo. Naquela noite, depois que todos foram embora, Vanessa e Dmitry caminharam pela clínica vazia, mãos entrelaçadas. Você sabe o que é mais louco nesta história toda? Vanessa disse suavemente. O quê?
Se Marcel não tivesse me demitido, se Isabela não tivesse desmaiado, se você não tivesse estado naquele restaurante naquela noite exata... Ela parou, olhando para ele. Nada disso teria acontecido. Destino, ou coincidência, ou o universo conspirando. Dmitri a puxou para mais perto. Não importa o que foi. Importa que você escolheu fazer a coisa certa mesmo quando ninguém estava olhando. E essa escolha mudou centenas de vidas, incluindo a minha, especialmente a sua. Eles se beijaram suavemente, com a intimidade de 10 anos juntos e a promessa de décadas pela frente. Quando se separaram, Vanessa olhou ao redor da clínica, as paredes decoradas com desenhos de crianças, os equipamentos de ponta, os corredores que ecoavam com risadas durante o dia. Sabe o que eu percebi? Ela disse. Diga. A vida não é sobre os grandes momentos dramáticos, é sobre as pequenas escolhas diárias. Escolher gentileza quando é mais fácil ser indiferente. Escolher lutar quando é mais fácil desistir. Escolher amor quando é mais seguro se proteger. Sabedoria de alguém que viveu essa verdade. Vanessa sorriu. Nós vivemos essa verdade. Juntos. Anos depois, quando Mikhail e Ana eram adolescentes e perguntaram como seus pais se conheceram, Vanessa e Dmitri contaram a história completa. Não a versão romantizada da mídia, mas a verdade. Falaram sobre o restaurante, o resgate, a luta, o escândalo, o amor que desafiou expectativas. Então vocês são como uma história de conto de fadas? Ana perguntou, olhos arregalados. Não, Dmitri respondeu. Somos melhores que conto de fadas. Porque contos de fadas terminam no felizes para sempre. Nossa história continua. Com desafios, com crescimento, com escolhas diárias de amar e lutar e construir. É uma história real, Vanessa completou, e histórias reais são mais poderosas que qualquer fantasia. Mikhail ficou em silêncio por um momento, depois disse algo que fez seus pais se olharem com emoção. Então, o que vocês estão dizendo é, uma pessoa fazendo a coisa certa pode mudar tudo, até quando parece impossível. Exatamente, Vanessa sussurrou. E naquela sala de estar, com 2 crianças que eram o futuro e 2 adultos que haviam reconstruído o passado, a lição estava completa. Bondade não é fraqueza, é a maior força. Amor não é destino, é escolha diária. E às vezes, quando você salva uma vida sem esperar nada em torno, você descobre que estava salvando a sua própria. Vanessa e Dmitri Volkov haviam começado como garçonete e bilionário, 2 mundos que nunca deveriam se tocar, mas terminaram como parceiros, amigos, amantes, pais, 2 almas que escolheram construir algo maior que elas mesmas. E essa escolha ecoaria por gerações. Porque verdadeira riqueza não está em impérios de dinheiro, está em impérios de amor, construídos tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia. E esse império, eles construíram para durar para sempre.